Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o professor Marcos. Estou trazendo hoje a correção comentada referente aí aos exercícios do módulo 17, os quais ficaram de tarefa do número 1 ao número 5, ok? Então, a questão de número 1 vai falar o seguinte: por que, de acordo com Maquiavel, é preferível que o príncipe seja temido a ser amado? Bom, pessoal, segundo Maquiavel, o amor dos governados, né, o amor que os governados têm pelo governante, ele é um amor interesseiro, né? Ele é um amor que espera algo em troca, né? Ele é um amor circunstancial, ou seja, o governante ele deve impor, né, para se manter no poder, ele deve impor o temor, né? Porque as pessoas que temem o governante, elas têm menos chance de fazer rebeliões contra o seu governo. Então, antes dessas pessoas terem medo do governante, do que elas amarem esse governante e esse amor interesseiro que elas têm nele colocar o seu governo em risco. Ok, meus queridos, vamos para o próximo exercício número 2. Vai falar o seguinte: leia o texto a seguir. Deixando de lado as discussões sobre governos e governantes ideais, Maquiavel se preocuparia em saber como os homens governam de fato, quais os limites do uso da violência para conquistar e conservar o poder, como instaurar um governo estável e etc. Marque a alternativa que descreve corretamente o objetivo de Maquiavel. Bom, pessoal, esse texto aqui é do Chalita, tá? O nosso gabarito aqui vai ser a letra B, ok? Conforme Chalita, o pensador florentino, né? Ele tem por objetivo demonstrar como um príncipe deve conquistar e manter o poder, né? Tratando como uma realidade concreta, né? De acordo com Maquiavel, então ele vai tratar como, né? O príncipe, lembra que eu falei para vocês, né? Da obra do livro que ele escreveu, né? Que é o Príncipe. Ele deve conquistar o seu poder, né? Aí entra toda aquela questão dos fins justificarem os meios e etc. Tá? E ele tem que se manter no poder, né? Tratando como uma realidade concreta, nada que seja abstrato, nada que seja pautado em questões superiores, né? Tanto é que a gente chama, né, a teoria de Maquiavel de realismo, né? Então, ele vai tratar o seu governo como uma questão concreta. A gente chama isso de realismo político, né? Ele vai basear o seu governo principalmente aí nos fatos históricos, né? Através do que de fato é verdade, tratando então a política como ela é de fato e não como ela deveria ser, né? Como eles nos coloca lá no texto, né? Ele vai falar aqui, ó, que a política tem que ser interpretada na sua dimensão realmente humana e não com base em parâmetros, por exemplo, de religiosidade. Por essas razões, é comum afirmar que o Maquiavel examina a política de fato como ela é e não como deveria ser. Então, o nosso gabarito aqui deste exercício é a letra B da bola, ok? Exercício de número 2, letra B. Vamos agora para o exercício de número 3. Vou virar aqui a página. Vamos lá então. Maquiavel esteve empenhado na renovação da política em um período ainda dominado pela teologia cristã, com seus valores que atribuíam ao poder divino a responsabilidade sobre os propósitos humanos. Em sua obra mestra, O Príncipe escreveu: Deus não quer fazer tudo para não nos tolher o livre-arbítrio e parte da glória que nos cabe. Bom, pessoal, o nosso gabarito deste exercício aqui, de número 3, vai ser também a letra B, tá? A conquista e a posse do poder político não é uma dádiva de Deus. É preciso que o príncipe saiba agir valendo-se das oportunidades que lhe são favoráveis, né? E com firmeza alcance sua finalidade. Lembra que ele fala da virtude política, né, das atitudes que o príncipe deve tomar, né, para se adequar aí de acordo com os problemas que vão surgindo, com o acaso, a causalidade, né? Então, o governante ele tem que saber, né, como eu disse para vocês, dançar essa música, né, saber tomar as atitudes necessárias para se manter, né, para conquistar e se manter no poder.
tá? Ele até fala, inclusive, que a política ela não pode ter interferência divina, ela tem que ser feita como de fato acontece, né? Sem a interferência da religiosidade. E quando a gente fala de Maquiavel, a gente está falando, né, de um período, né, que a gente sai de um período onde a religião ela tinha muito grande, uma influência muito grande na filosofia medieval, né? O homem em si, né, ele era tratado aí como questões, como parte apenas de um todo, né, que era trabalhado no pensamento cristão, né? E aí o Maquiavel chega e fala o seguinte, ele até coloca, né? Ele recusa a filosofia cristã, porque para ele, diferentemente, né, dos filósofos medievais que o antecederam, valores religiosos e princípios morais cristãos não devem interferir perdão, na análise de questões políticas. Nosso gabarito do exercício de número 3 também é letra B. Exercício de número 4 vai falar o seguinte: leia com atenção o texto a seguir. A finalidade da política não é, como diziam os pensadores gregos, romanos e cristãos, a justiça e o bem comum, mas como sempre souberam os políticos, a tomada e manutenção do poder. O verdadeiro príncipe é aquele que sabe tomar e conservar o poder, e aqui nós estamos falando da Shaoyi, né? E ela também está falando aqui da questão da própria virtude política do governante, né? De como é aquele que sabe tomar e conservar o poder mediante as atitudes que ele toma para se manter no poder. O nosso gabarito também desse exercício aqui, olha só, todos praticamente os exercícios aí foram letra B, né? Então, essa questão de número 4 vai falar o seguinte: o príncipe ele deve ser flexível às circunstâncias, mudando com elas para dominar a sorte ou fortuna. Lembra que a fortuna ele fala que é a causalidade, as fatalidades que acontecem, aquilo que foge do controle do indivíduo, tá? E dessa maneira, a flexibilidade que ele quer dizer é quando o príncipe ele consegue se adaptar às circunstâncias que aparecem para conseguir se manter no poder, tá? É muito importante que ele seja flexível e que ele consiga se adaptar às situações que surgem, tá? Inclusive com os efeitos da fortuna, né? Lembra que eu falei para vocês que a fortuna é aquilo que aparece, a causalidade, a fatalidade, não está sob o controle dos indivíduos. Então ele tem que saber dançar, né? Essa música que é a questão da sua estadia no poder, né? A questão das situações, das circunstâncias que ele precisa se adaptar, ser flexível para se manter no poder. Eu gosto de falar, sempre repito essa questão do governante saber dançar a música, né, conforme a necessidade do seu governo, porque é essa flexibilidade, é essa questão do governante saber se adequar às situações em que ele é exposto, né, para se manter no poder. Ok, pessoal? Então aqui o exercício também, o exercício de número 4 é a letra B. Beleza? Vamos aí então para o nosso último exercício, exercício de número 5, antes do para conferir que a gente deve fazer juntos, né? O exercício de número 5 vai falar o seguinte: explique o realismo de Maquiavel. Pessoal, a própria teoria política, né, do Maquiavel, se ela recebe esse próprio nome de realismo, nós estamos falando de algo que é real e não de algo que é pautado no sobrenatural ou naquilo que de fato, como as coisas deveriam ser. Ele vai tratar o realismo, a sua teoria política, como de fato ela é e o ser humano também como de fato ele é. Então Maquiavel, né, ele procura desenvolver as suas teses políticas a partir da observação histórica, lembra que eu falei para vocês dos fatos históricos, das relações políticas, sem recorrer à idealizações desconexas, né, dos fatos. Então lembra que ele fala que ele teme, né, ele não quer criar uma política que seja influenciada, né? Uma política que seja influenciada pelos fatores religiosos. Então, nesses termos, ele se esforça para compreender a política como de fato ela realmente é e não como deveria ser, né? Esse fragmento que está aqui na página 531, lá no comecinho do texto. Tá certo, pessoal? Dessa maneira, então,
nós terminamos aqui a correção comentada até o exercício 5 e faremos aí o para conferir juntos na próxima aula, ok? Desde já, então, muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, eu espero que vocês me mandem mensagem, podem perguntar, tal quanto for preciso. E até a próxima aula, tá? Eu espero vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço.